Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Escola de Profetas. Eu sou o Getúlio Cardoso e hoje eu vou te dar 10 dicas para você entender a Bíblia de uma vez por todas. Fica comigo até o final desse vídeo, eu te conto. Sem sombra de dúvidas, essa é a pergunta que eu mais recebo desde que eu me converti. Como eu entendo a Bíblia? Como eu vou entender? Por onde eu começo a ler? Por onde eu começo a estudar? O que eu devo fazer para aprender de uma vez por todas a Bíblia? Irmãos, vou te dar 10 dicas aqui nesse vídeo que você vai aprender a Bíblia de uma vez por todas. Então fica comigo até o final desse vídeo que a última dica é super importante. Dica número 1. Escolha um lugar calmo, um lugar tranquilo para você estudar a palavra. Vamos partir do princípio que a Bíblia ela é um livro de meditação. Sendo um livro de meditação, você não pode estudar ela de qualquer maneira, você não pode estudar ela de qualquer jeito. O que você tem que fazer? Você tem que ter, primeiro, um lugar calmo, um lugar tranquilo, onde você não será incomodado, onde você poderá passar horas e horas estudando, lendo, sem ser incomodado. Porque não tem como você pegar um livro que é totalmente diferente de todos os outros livros. A Bíblia ela é um livro totalmente diferente de um livro de história, de um livro de geografia, ou de um livro de romance, de um livro de comédia, seja lá de qual for. Por quê? A Bíblia é um livro meditativo. A Bíblia ela tem linguagens totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Então, se você não parar para analisar versículo por versículo, se você não parar para analisar a Bíblia pela Bíblia, você não vai entender. Então, a primeira dica que eu te dou é: vá para um lugar tranquilo, um lugar que você não será incomodado. Essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica para você que está iniciando seus estudos bíblicos é oração. Você deve orar. Você agora já escolheu um lugar tranquilo, você está em um lugar tranquilo, e agora a segunda coisa que você deve fazer é orar, porque você tem que pedir discernimento ao Espírito Santo, você tem que pedir para que ele revele a você aquilo que ele quer dizer através daquela palavra, porque muitas pessoas acabam não entendendo a Bíblia, porque a Bíblia ela não é um livro comum, a Bíblia não é um livro como um livro de romance, como uma poesia que você lê, não, ela é um livro que você vai ouvir do Espírito Santo aquilo que aquele versículo quer dizer para você. Então é muito importante você ter um lugar calmo para você poder orar, para você poder fazer ali o seu devocional, para você poder ter o seu momento, o seu período de oração, o seu período de leitura da palavra. Então, em primeiro lugar, você deve ter um cantinho só para você, um espacinho para você, e você deve orar. Eu ouvi uma frase muito bonita que dizia que a Bíblia ela é o único livro que você lê ela junto com o autor. O autor está sempre ali para poder te explicar o que aquele versículo quer dizer. Tem muitas pessoas que param seus estudos bíblicos, que batem de frente com algum capítulo, com algum versículo e elas não conseguem ler, exatamente por quê? Porque elas não perguntam ao autor aquilo que foi escrito. Se você for pegar qualquer livro que tiver por aí, poder estudar, você vai ter que fazer uma resenha. O autor ele vai dizer o que ele quis dizer, quem era aquele personagem, se aquele personagem morreu por tal ou tal motivo. E a Bíblia, ela é um livro de meditação. Então você vai meditar na palavra e pedir ao Espírito Santo para que te revele. Dica número 3. Você deve comprar ou ter uma Bíblia que tenha uma linguagem atual, uma linguagem moderna. Tem muitas pessoas que falam comigo assim: Getúlio, eu não consigo entender a minha Bíblia, porque tem muito dar-lhe-vos eis que te digo, foste, e a pessoa que ela está inserida nesses tempos de hoje, ela não entende muito isso que a Bíblia está querendo dizer com aquelas palavras. Então o que eu indico para você? Eu indico que você compre uma Bíblia com a linguagem moderna. A gente tem a Revista Corrigida, a gente tem a NVI, são várias Bíblias que você tem. Eu aqui, particularmente, eu tenho muitas Bíblias. Eu tenho Bíblias comuns como essa. Eu tenho essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia em hebraico, tá? Uma Bíblia totalmente em hebraico e português. E eu tenho as Bíblias de estudo. Vai balançar um pouquinho a câmera. Eu tenho as Bíblias de estudo, como, ó, essas têm o rodapé, Bíblia Pentecostal. Tenho essa aqui, que é a aplicação pessoal. São Bíblias muito boas para quem está já num nível um pouco mais avançado de estudo, tá bom? Então a minha dica número 3 é essa.
A minha dica número 3 é que você tenha uma Bíblia que você possa entender o que está sendo dito, uma linguagem que você vai entender, a linguagem moderna, a linguagem de hoje. Então a Bíblia que você tem aí, às vezes tem uma linguagem muito antiga, com certeza você não vai entender. Então a partir do momento que você adquire uma Bíblia, que essa Bíblia ela tem uma linguagem mais moderna, uma linguagem que faz mais um sentido hoje para você, você vai entender a Bíblia. Dica número 4, comece pelo mais simples. Eu vejo pessoas querendo começar a Bíblia como elas começam outro livro comum, um livro secular. Elas começam no primeiro capítulo, e o primeiro capítulo da Bíblia está em Gênesis, capítulo 1. E Gênesis é um livro um pouco difícil para quem está começando, porque tem muitas pessoas que não vão entender uma serpente falando, não vão entender Deus criando a luz e só depois de alguns dias criando o sol. Tem muita gente que não vai entender. Então isso já é um nível um pouco mais avançado. Livros do Gênesis, livro de Levíticos, os livros do Novo Testamento, como Apocalipse, são livros um pouco mais complexos. Então eu indico você a começar pelo livro dos Salmos, começar por Provérbios. E no Novo Testamento, se você quiser ler, você leia os Evangelhos. Leia os Evangelhos segundo escreveu Lucas, leia o Evangelho segundo escreveu João. É uma fonte excelente para quem está começando e querer entender a Bíblia. A Bíblia ela vai ser entendida a partir do momento que você lê, relê, lê e relê. Principalmente o Novo Testamento. Para quem está começando o Novo Testamento é muito fácil. Isso nos leva à dica número 5, é ler atentamente cada versículo. O que eu vejo muitas pessoas errando é que elas passam a ler o versículo e querer contar capítulos. Eu já li o capítulo 1, já li o capítulo 2, já li o capítulo 3, mas ela não entendeu o capítulo 1 para ela poder passar para o capítulo 2. Então a minha dica aqui é que você leia atentamente versículo por versículo, medite em cada versículo e entenda aquele versículo antes de passar para o próximo. Então entender a Bíblia é o seguinte, você tem que aprender primeiro o versículo que você leu para depois passar para o versículo seguinte. O versículo seguinte ele é complemento do versículo anterior. Então jamais você vai entender aquele versículo 2 se você não entendeu o versículo 1. Então leia atentamente cada versículo. Leia um versículo por vez e assim você vai passar a compreender o que aquele capítulo quis dizer para você. Dica número 6. Leia capítulos inteiros. O que eu vejo pessoas errando é que elas querem ler o capítulo, mas elas param no versículo 15, no versículo 20, se aquele capítulo às vezes vai até o versículo 30. Então leia o capítulo inteiro. Porque se você lê só metade do capítulo, às vezes a resolução, o resumo da ópera estava no último versículo. E geralmente na Bíblia é assim. O último versículo, ele é a chave. O último versículo é o que fecha. E às vezes você pega e começa a ler e desiste no meio do caminho. Você não vai entender o que aquele capítulo quis dizer. Infelizmente, você vai perder tempo, você vai se fadigar e é aí que eu vejo muitas pessoas errando. 2 motivos. Ou elas leem o capítulo pela metade, ou elas passam a ler muitos capítulos por dia. Isso é até uma outra dica que eu vou dar, que você não deve ler muitos capítulos por dia. Então eu ensino a você aqui agora, para você poder entender a Bíblia, leia um capítulo de cada vez. Leia um capítulo de cada vez, porque assim você vai conseguir passar adiante. Dica número 7. Peça conselhos aos mais velhos. Isso é muito importante para a sua interpretação bíblica. O que eu vejo muitas pessoas fazendo hoje é elas lerem e acharem que o que estão lendo é o correto. Você deve buscar em alguém que tem um pouquinho mais de entendimento que você, que ele te explique o que aquele versículo está dizendo. Porque eu vejo muitas pessoas tendo a sua própria interpretação. E ter a própria interpretação é perigoso, porque passa a gerar heresia, passa a gerar algo que, por exemplo, muitas heresias que se levantaram com uma visão, se levantaram com uma interpretação da Bíblia, que não era a interpretação correta. Já que a Bíblia é um livro interpretativo, cada um vai ter uma forma de interpretar.
Porém, a sua interpretação não pode se chocar com aquilo que veio atrás ou com aquilo que veio da frente. Como assim? A sua interpretação bíblica não pode se chocar com a própria Bíblia, porque a Bíblia é feita de texto e contexto. Se você interpretar apenas o texto, o contexto inteiro vai ficar vazio. É onde eu estou querendo dizer para você, vá até alguém que saiba um pouco mais que você, um professor de escola dominical, um pastor, um presbítero, aquela irmã que estuda a Bíblia há muitos anos. Isso é muito importante. É muito importante que você peça auxílio a quem entende um pouco mais. Assim, você jamais vai desistir de ler a Bíblia, porque você vai ler, e aquilo que você não está entendendo, às vezes Deus já deu revelação a outra pessoa dentro daquele texto. Então é muito importante você deixar a vergonha de lado e pedir conselho. Perguntar não ofende e perguntar não é vergonhoso. Pergunta. E se você está gostando desse vídeo até agora, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e qualquer dúvida, pergunte aqui nos comentários para eu saber que você chegou até aqui nesse vídeo. Dica número 8, e essa é polêmica. Essa dica aqui é terrível. Eu quero dizer para você na dica número 8, não ouça pregações. Não ouça pregações. Eu vou falar de novo para isso ficar bem explícito na sua mente. Eu acabei de falar para você aqui que você deve buscar a interpretação das outras pessoas, correto? Corretíssimo. Porém, hoje em dia, a internet está repleta de pregações e cada um vai te dar uma interpretação dentro daquilo que ele está pregando e a sua mente vai embaralhar. O que você deve fazer é pedir o discernimento a Deus para que Ele te dê a interpretação que seja confirmada pelaquela pessoa que você está perguntando. Agora, se todos os dias você pegar um capítulo, colocar ali no YouTube para que você pudesse ouvir a pregação, todos os dias vai ter um pregador novo pregando algo diferente. E todos os dias vai ter uma interpretação que não é a interpretação do dia anterior. E a sua mente vai começar a dar uma bugada. E não é por aí. Você agora deve focar na palavra, focar na Bíblia e ouvir as pregações que vêm da tua igreja, ouvir as pregações que vêm do teu pastor, ouvir as pregações que vêm do membro da tua igreja, porque é nesse contexto que você está inserido. Você não está inserido lá no contexto do congresso tal, da irmã fulana de tal, do pastor fulano de tal, não. Você está inserido no contexto da sua igreja. Então, ouça pregações do contexto da tua igreja. Não pare para ficar ouvindo pregação de A, de B, de famoso, de famosa, porque isso vai atrapalhar no seu estudo bíblico. Nos leva à dica número 9. Se atente aos detalhes. A Bíblia, ela é feita completamente de detalhes. E cada palavra que Jesus falava, que os profetas falavam, que o apóstolo Paulo já disse, que João Batista disse, era repleto de detalhes. Mensagens que deveriam ser compreendidas. Tudo que Jesus falava tinha um alto nível de revelação. Quando Jesus falava com os fariseus, Jesus estava falando com os fariseus e Jesus estava falando palavras que iam atravessar os séculos e iam chegar até hoje, para que nós possamos falar, olha, você está fazendo como os fariseus fizeram. O apóstolo Paulo, ele quando repreendeu Pedro, a mesma coisa. São mensagens que estão inseridas dentro de contexto para que nós hoje possamos usar aquilo dentro da nossa vida. Por exemplo, a parábola do semeador. Um homem saiu a semear. Aquilo ali parece até ser literal, e é literal realmente, um homem sai sim a semear. Só que ali Jesus está dizendo de um homem que saiu para fazer a obra. E esse homem saiu para pregar, esse homem saiu para evangelizar. E as sementes que ele jogou, uma germinou, outra não germinou, e você conhece muito bem. Então a Bíblia, ela é para ser lida na linguagem literal e na linguagem figurada. Eu vou te dar um exemplo de linguagem figurada. Quando Jesus fala, se o teu olho te faz pecar, arranque ele e lance para longe de ti. Porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com o seu corpo todo. Agora eu te faço uma pergunta. Aquilo ali é literal? Toda vez que você pecar, você vai ter que arrancar o teu olho e atirar para o amado.
Então, a Bíblia ali está dizendo que se alguma coisa te faz pecar, é para você sair de perto. Se algo te leva a pecar, é para você não voltar naquele lugar, é para você não assistir mais aquilo, é para você se livrar daquilo que está trazendo o pecado. Então, a Bíblia, ela é para ser entendida na sua forma literal e também na sua forma figurada. E como eu consigo isso, Getúlio? Você consegue isso no seu momento calmo, no seu momento íntimo, de oração e revelação da palavra. É ali que você vai passar a entender que aquele capítulo não está dizendo para os dias de hoje, já disse para os dias passados. É que aquele capítulo ali não está dizendo para você fazer aquilo ali. Porque imagina só, alguém pega a Bíblia, abre a Bíblia e fala, Senhor, fala comigo. E a Bíblia diz assim, foi Judas e se enforcou. Aí você, Senhor, fala comigo de novo. Aí a Bíblia cai e diz assim, olha, vá tu, faz o mesmo. Você vai fazer isso, meu irmão? Você vai se matar? Não, porque a Bíblia não é só literal, a Bíblia também é figurada. Então você deve entender a Bíblia tanto da forma literal como da forma figurada. Isso nos leva à dica de número 10, a nossa última dica desse vídeo. A dica número 10, não leia mais de 3 capítulos por dia. Eu já até dei um spoiler há uns minutos atrás a respeito disso. Não leia muitos capítulos por dia, é onde eu vejo pessoas continuando errando. É ter aquela ânsia, aquela vontade de ler muitos capítulos para poder entender muito a Bíblia, para dizer, já li a Bíblia tantas vezes, já li a Bíblia 10, 15 vezes. Irmãos, eu já li a Bíblia 7 vezes, de capa a capa. Porém, irmãos, para eu entender a Bíblia hoje, eu ainda paro, ainda uso essas 10 dicas. Só que agora, todo capítulo eu pego e eu leio e releio. Eu faço tudo isso que eu estou fazendo aqui, só que é a minha maneira de estudar a Bíblia. Toda vez que eu vou estudar, é dessa forma que eu faço. Totalmente aqui, passo a passo. É desse jeito que eu faço. Então, eu te peço, não leia mais de 3 capítulos por dia, porque a tua mente vai dar um nó. Se você ler mais de 3 capítulos por dia, leia 1 ou 2 no máximo. Eu te indico ler 1. Mas se você gosta de ler e se você está entendendo um pouquinho a mais, já avançou um pouquinho o nível, então eu te peço para você ler 1 capítulo ou ler 2 capítulos só. Não passe disso. Passar disso, meu, é para quem é muito estudioso, para quem precisa dar aula, para quem precisa passar muito conhecimento à frente. Você agora está no básico, você está chegando agora no estudo bíblico. Então, ó, vai devagar. Vai mais tranquilo, porque a Bíblia explica a Bíblia. Faça perguntas ao texto, faça perguntas ao Espírito Santo, como que aquele versículo vai entrar na tua vida hoje, como você vai poder usar esse versículo. Então, cada dia que você for estudar a palavra, faça perguntas à Bíblia. Vou até dar esse bônus aqui para quem ficou até o final. Faça perguntas. Leia um versículo e pergunte, o que esse versículo quer dizer? Eu vou pesquisar o que esse versículo quer dizer. Eu não te indico a comprar a Bíblia de estudo. Você deve usar a Bíblia comum, ter a sua própria interpretação que o Espírito Santo te dá, porque você passa a ficar viciado. É que nem quando a pessoa fica viciada em pregação. Toda vez que ela quer estudar alguma coisa, ela escuta a interpretação daquele pregador. Aí depois ela escuta a interpretação de outro pregador. Então o que você deve fazer é interpretar a Bíblia do seu modo. Não leia comentários bíblicos. Não compre Bíblia de estudo hoje. Deixa para comprar uma Bíblia de estudo daqui a pouco, quando você já tiver 1 ou 2 anos estudando. Aí é muito importante ter, mas por enquanto, vai no básico. Compra aquela Bíblia que eu indiquei, que tudo vai dar certo na tua vida. Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus por cada um que esteve até aqui agora. Quero agradecer a cada visualização que vocês deram no nosso último vídeo, nosso primeiro vídeo, né? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, cada um inscrito que veio aqui, comentou, compartilhou. Muito obrigado. Em nome da Escola de Profetas, eu agradeço a vocês e peço você que chegou aqui de paraquedas, chegou aqui pela capa do vídeo, chegou aqui pela pesquisa, seja muito bem-vindo à Escola de Profetas, esse canal que é meu e é seu. Então que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Shalom!